Eu queria que o senhor pegasse, do jeito que o senhor fez no dicionário, porque é exatamente isso que os TJs fazem. E vários outros sectários. Eles pegam uma palavra que bem parece boa para eles, do dicionário. Eu gostaria que o senhor pegasse essa palavra morfê e aplicasse do mesmo jeito que o senhor aplicou a palavra caráter naquele texto, que não está dizendo absolutamente nada do que o senhor está falando. E continuasse lendo o texto de Hebreus, capítulo de número 1, todo esse texto. Por exemplo, eu gostaria que o senhor lesse o texto de Hebreus, capítulo 1, verso de número 8 e 9. Citando o Salmo 45, versos 6 e 7, lembra que eu disse no meu argumento principal, no primeiro argumento, que os textos do Antigo Testamento que falam do Pai, no Novo Testamento é aplicado ao Filho? Colossenses 1,19 fala ali que o Pai fez com que a plenitude habitasse nele. Fez. Então, se o Pai fez com que a plenitude habitasse nele, ele não tinha essa plenitude antes, gente. Isso é lógico. O texto só quer citar. Não, é Colossenses 1,19. Não, é 2,9 ou 1,19? Não, 1,19 fala que o Pai fez e fala que nele habita toda a plenitude da divindade. É o 2. E o 1,19 fala que o Pai fez que nele habitasse. Se ele fez que nele habitasse, antes não tinha essa plenitude. Então ele não é como o Pai. Aí ele citou também, quando a gente, no bloco dele aí, que eu tenho que responder isso aqui, ele citou Apocalipse para dizer que Jesus é adorado, né? Como eu falei que ia responder todas as coisas. Gente, é porque não dá pra fazer tudo. Ele cita tantas coisas, assim como eu falei algumas coisas, passa por alto, não dá. Isso eu reconheço da parte dele e da minha parte. Mas a questão da adoração. Se Jesus é igual ao Pai... Interessante, né? Quando o senhor fez as perguntas, eu respondi todas elas. Você acha que respondeu, sem né? reclamar do tempo. Você acha que respondeu? O público tá... Vai aí, meu amigo. Vai lá, Francisco. Não, continuando aqui ali, raciocínio com o amigo pastor, o Atila, eu perguntei para ele o seguinte: se Jesus é igual ao Pai, né? Eu citei Apocalipse capítulo 21, né? Capítulo 2, versículos 26 e 27, que fala que ele recebeu autoridade, assim como ele deu autoridade para os discípulos, ele ia sentar no seu trono, recebeu autoridade, ou seja, que a fonte dos discípulos, da autoridade era o próprio trono de Jesus, e Jesus recebeu autoridade do Pai. É isso que eu perguntei. Então, se ele recebeu autoridade do Pai lá no céu, que Deus igual a esse? Então, nós não discordamos que a Bíblia chama Jesus, não tem problema nenhum de Deus, isso aí não é irrelevante. Eu digo irrelevante no título, no caso, né? Mas é que ele recebeu a autoridade. Alguém que recebe a autoridade não pode ser igual a quem deu, é isso. Maravilha. Agora pode interpelar, hein, gente? Agora não tem mais tempo, não. Em primeiro lugar, eu achei que o senhor ia responder a minha pergunta, mas eu vou lhe perguntar, eu queria que só o senhor respondesse. Então, no caso, Deus existia na eternidade sozinho, depois ele criou o Filho, porque o Filho foi criado posteriormente. Sim, não é essa a mesma ideia? É isso. Então observe o Deus que os Testemunhos de Jeová criou. Eles criaram um Deus que muda. Porque se o Filho não existia na eternidade, houve uma época que o pai não era, que Deus não era pai. Quando ele cria o Filho, ele passa a ser pai do Filho. Só que Tiago capítulo 1:17 diz que Deus não muda, Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que o nosso Deus também não muda, ele é imutável. Se o Deus que vocês estão criando fosse, de fato, o Deus da Bíblia, esse Deus não é um Deus verdadeiro, porque ele muda. Outra coisa, senhor Francisco, o Deus Pai, ele pode compartilhar os seus atributos que são incomunicáveis, com uma outra pessoa que não seja Deus como ele é? O senhor pode me responder? O senhor já respondeu, na verdade, o senhor disse que não. Os atributos incomunicáveis de Deus não pode ser compartilhado com outra pessoa que não seja Deus. Pastor Atila, ele respondeu em off. Pode? Atributos incomunicáveis, Deus pode compartilhar? Eu acabei aqui de falar para o pastor Atila. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: a questão da autoridade. O senhor está fugindo da pergunta. Não estou fugindo da pergunta. Não, só está fugindo da pergunta. O nosso tema é: se Jesus é Deus, então, igual ao Pai. Eu perguntei pro Pacha, ele não respondeu. Para dar continuidade. Não, eu perguntei para você. Mas só um minutinho, os dois senhores aqui, um minuto. Francisco, ele tá respondendo suas perguntas. Todas elas. Calma. E é o seguinte, ele te fez uma pergunta simples, o senhor respondeu no intervalo, mas como o povo não ouviu, a pergunta está sendo feita novamente. Os atributos incomunicáveis, os onipotência, onipresença, onisciência, só Deus tem? Só o Pai? Só Deus todo tem? Sim ou não? Isso. Sim, só o Pai que tem. Então pronto. Deixa eu continuar meu raciocínio. Observe que ele disse, pessoal, que os atributos incomunicáveis de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, ele não compartilha com ninguém. Isso é verdade. Que não seja Deus como ele é. No meu primeiro argumento, eu disse que os atributos do Pai, o Filho também possui. Vamos aos atributos, senhor Francisco. Imensidão. O texto diz em João capítulo 14, verso 23. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos morada.
Efésios 3,17 diz que Cristo habite pela fé no vosso coração. Mateus 28, verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é imensidão. Eternidade. Onipresença também. Onipresença e imensidão. Eternidade. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio ele era o verbo. O termo enarque, ali no princípio, a preposição eno com o substantivo arque dá a ideia de tempo. Ou seja, na eternidade ele já estava com Deus. O verbo eno imperfeito indica existência contínua no passado. Além disso, eternidade, o texto diz, Apocalipse 2:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é eterno. Hebreus capítulo 3, verso 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele é eterno. Ele também é imutável, seu Francisco. Hebreus capítulo 1, verso 11 e 12 diz: mas tu permanecerás, tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Olha a onisciência que o senhor disse que Deus não compartilha com outro Deus que não seja Deus, no caso, que não compartilharia. Olha o texto diz, em João capítulo 21, verso 17, Pedro disse para ele: Senhor, tu sabes tudo. Então ele é onisciente. Olha a onipotência dele sendo compartilhada. Filipenses 3, verso 21 diz: segundo o seu eficaz poder de se sujeitar também a si todas as coisas. E por fim, ele tem majestade do mesmo jeito que o Pai. Olha a majestade dele. Ele mesmo disse, João 5, 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então o senhor diz que os atributos não são comunicados com quem não seja Deus como ele, mas a Bíblia diz que Deus compartilha. Vamos lá, agora deixa eu ouvir só colocar dentro que Apocalipse 8 diz que Jesus é pantocrator, todo poderoso, não tem só poder. E aí, manda aí, agora o senhor responde essa aí que ele falou, qual é a sua opinião? Respondeu que o senhor disse que sim, e eu mostrei dentro da Bíblia que o senhor está equivocado, se o senhor não crê que o Filho tem o mesmo atributo divino do Pai. Vamos lá, pastor. Fique à vontade. Agora Francisco. Então, vamos lá. Eu falei que não e vou provar, porque eu perguntei que texto. Eu terminei no meu bloco, fazendo uma pergunta para ele, citando Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, que fala que o Pai o deu autoridade. Eu não... Gente, isso é uma coisa tão simples, é mais claro de que o sol do meio-dia na região Nordeste. Olha, Francisco, só um minutinho, eu vou deixar você falar. Ó, fica tranquilo. Mas você tá cortando porque o texto diz ali todo poderoso é só Deus. E aí? Calma, você não deixa você cortar meu raciocínio, fica difícil. Não, mas deixa eu concluir. Eu tô num raciocínio, você vem me cortar, poxa. Você não precisa se vitimizar, só continua. Vai lá. Manda. Vai, eu vou deixar você falar. Fala. Posso falar? Então vamos lá. Então fala o seguinte, eu citei Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27. Fala aqui, ele recebeu autoridade. Gente, isso quem tem, qualquer meio neurônio consegue entender. Se eu recebo autoridade de alguém, eu não tenho o mesmo poder que essa pessoa. Isso é impossível. Em qualquer mundo, não tem lógica nenhuma. Eu perguntei, explica esse texto. Se ele é Deus igual ao Pai, como que ele recebeu autoridade? Ele não trabalhou o texto, trabalha Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Entendeu? É isso que eu perguntei para ele. Aí ele foi em um monte de texto lá. Não sei se vai dar tempo aqui responder a questão do se Jesus foi criado ou não. Vou procurar responder agora. Mas aí, como a gente está na época da questão de inquirir um ou outro... Só pode ficar à vontade. Eu vou te fazer a pergunta. Uma cópia, ela existe ao mesmo tempo da matriz? Quer que eu responda isso? Não, objetivamente, para mim continuar. Quer que eu responda? Responde. Então, antes do senhor responder, deixa eu só lhe dizer, querido Francisco, o senhor está sendo muito respeitado aqui. Muito. E todo mundo que está ouvindo tem mais de meio neurônio. Inclusive eu que estou dirigindo aqui. Então vamos tomar um certo cuidado. Não, tudo bem. Então peço desculpa, mas eu quero... Peço desculpa se eu já fiz. Então vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Responde a própria pergunta que você fez. A questão da cópia. Vou responder com a Bíblia. Pode ser. Vou responder com a Bíblia. A cópia, ela é igual à matriz? Me pergunta isso aí. Questão temporal e se ela não depende do outro para vir existir. Em qual lugar na Bíblia diz que Jesus é uma cópia? Eu perguntei se a cópia é igual à matriz. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Então mostra na Bíblia. Eu quero saber. Me diga, por gentileza. Seja objetivo. Me responda. Uma cópia é igual à matriz e ela... Deixa eu responder com a Bíblia. Me mostre o texto onde a Bíblia diz que Jesus é uma cópia do Pai. Mostre para mim. Então vou responder. Já que ele não quer se responder para não se complicar, eu estou usando aqui o léxico, que ele deve ter, ele é muito estudioso, né? É o léxico grego semântico, do domínio semântico. É isso que o pessoal vê, ó. Na página 527 diz o seguinte, a palavra caractere, que aparece em Hebreus 1:3, né?
Strong também diz a mesma coisa. Fala ali que o caractere é aplicado a Jesus Cristo. Essa palavra significa, uma reprodução exata ou uma cópia. Se ele é uma reprodução exata do próprio Deus, né? Uma cópia não pode existir, ou cópia, como diz Strong, no caso eu estou usando Strong, uma cópia não pode existir no mesmo tempo que o pai, ou seja, que a matéria, ou que a fonte. Se eu pego esse livro aqui, eu vou lá na Xerox, tiro uma Xerox. A cópia é posterior. Então vamos aplicar a cópia a Jesus Cristo, que chama ele de cópia, de caractere. Ele veio existir em algum tempo depois do Pai. Ou a cópia veio porque a matriz fez com que ela viesse existir. Então, se Jesus é a cópia e Jeová é a matriz, ele fez com que ele viesse existir em algum momento na eternidade. Uma cópia não pode existir ao mesmo tempo. Pega o texto citado no dicionário sobre a palavra caráter e lê, por gentileza. Não, Hebreus 1:3. Só pode ler. Reprodução exata. Só pode ler o texto. Você quer que eu leia? Vou ler para vocês. Lê o texto. 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso. O senhor concorda plenamente que esse texto aí está falando de Cristo, correto? Tá falando de Cristo. Eu só queria que o senhor fosse honesto com o texto e continuasse lendo nessa perspectiva até o final. Todo o capítulo 1 de Hebreus está colocando Cristo como superior. Eu gostaria de que o senhor fosse sincero com o texto e lesse. Agora eu vou explicar para o senhor sobre a questão dele ser igual ao Pai ou não. Pastor senhor Francisco, em Filipenses capítulo 2, o texto que eu já citei, observe em primeiro lugar, pessoal, que o senhor Francisco disse que Deus existia sozinho na eternidade e que o Cristo foi criado depois. E acabou de reafirmar isso nessa fala dele. Então, os testemunhos de Jeová, vou falar em alto e bom som, criaram um Deus que muda, um Deus que não é imutável. Porque se o Filho não existia na eternidade, ele foi criado em algum tempo, ele passou a ser pai. Então houve uma mudança em Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não muda. Já citei Malaquias 3:6, Tiago 1:17, dizendo que ele não muda. Em segundo lugar, eu queria que o senhor fosse honesto com o texto e lesse todo o texto de Hebreus. Uma outra coisa que os testemunhos de Jeová fazem, que o senhor Francisco está fazendo aqui, ele pega uma Bíblia, um versículozinho, uma Bíblia lá, outro versículozinho na Bíblia cá, para mostrar um tipo de erudição. Parece que eles leem todas a Bíblia. Eu queria que o senhor pegasse aquela Bíblia que o senhor citou. O senhor citou o texto, aquela outra Bíblia que o senhor citou ali. Lê naquela Bíblia esse texto. Peregrino. A Bíblia do Peregrino. O senhor concordou com o que ele disse naquele texto lá? Lê por gentileza a Bíblia do Peregrino e lê todo o capítulo 1 de Hebreus nessa perspectiva. Eu duvido se o senhor vai concordar com ela toda. Vamos Francisco, vai, vamos lá. Ler? Fica à vontade. Então vamos lá. O do Peregrino? Vamos lá. Por muitas vezes e de muitas formas, só que eu vou trabalhar o texto, certo? Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. O agente principal aqui, Deus. Ele falou por meio dos profetas, não há dúvida disso. Nessa etapa final, falou por meio do Filho. A Bíblia diz em João 12:49 que Jesus falava, recebia do Pai. Então, só me responde uma coisa. Por meio de, então, da ideia de agente. Não. Certo? Eu tô falando que o agente principal aqui é Deus. Certo. Os profetas não eram o agente principal no texto. Pode continuar. Jesus aqui, quando ele falava, o agente principal era o Pai, porque ele falou que o Pai mandou eu falar, então ele não era o agente principal. Aí quando a gente vai no versículo... Eu fiz uma pergunta muito simples. Então, o agente, por meio do... Então, indica a agência ali, correto? É isso que eu estou dizendo? Sim, deixa eu concluir, eu te respondo. Então, eu estou dizendo que nesse contexto aqui, o Filho não é o agente principal, os profetas não são o agente principal, certo? O Filho aqui, quando fala que ele falou por meio do Filho, o agente principal era o Pai, porque o próprio Jesus disse que o Pai mandava ele falar, o agente principal era o Pai. Aí, quando diz que ele criou o universo por meio do Filho, o Filho não pode ser o agente principal. Aí é que a gente vai na questão de Hebreus 1:3 que ele acabou de falar. Porque ele é a cópia. Lá, caractere é cópia. Vocês que estão vendo o debate aqui, pode pesquisar em qualquer dicionário que chama Jesus de cópia. Cópia de quê? Cópia de quê? Cópia do próprio Deus. Lê o texto. O cópia de Deus. Continua lendo. Certo? Continua. Hebreus 1:3 agora. Isso. Ó, ele é o reflexo da sua glória. Aí, aqui, a expressão do seu ser. Aqui é caractere. Ele é a expressão do ser de Deus. Ou seja, ele reflete o próprio Deus. Por quê? Mas ele não é Deus porque ele é uma cópia. Por isso que eu perguntei para ele se uma cópia ela existe no mesmo tempo da original. Isso é impossível. Se Jesus é a cópia do próprio Deus, porque por isso muitas vezes ele citou vários textos, Jesus se parece com o próprio Deus. Né? Ele diz assim, quem vê a mim, vou até citar, parafrasear, vê o Pai. Por quê? Porque ele reflete
as características do próprio pai, mas não que ele seja, porque ele é uma cópia. A cópia não pode ser igual à original. Isso é impossível. Observe que ele fez exatamente o que eu disse que o senhor ia fazer. O senhor não continuou lendo o texto. O senhor não continuou. Ele é, de fato, a expressa imagem do pai. O senhor pegou a palavra, engessou, foi no dicionário, não continuou lendo o texto de Hebreus capítulo 1. Mas eu vou explicar para o senhor. Eu queria ver se o senhor vai ter coragem de pegar nesse dicionário... No léxico. Nesse léxico, baseado em domínio semântico de Loinaida, que o senhor está usando aí. Se o senhor vai ter a coragem de pegar e fazer a mesma coisa com a palavra de Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser humano. A expressão grega ali, senhor Francisco, eu queria que o senhor tivesse a humildade de pegar o dicionário, o léxico de Loinaida, e ver se a palavra usada ali, que é morfeto riparkon, Aqui, você pode me dar. existindo em forma... Não, tá aqui na mão do senhor. Existindo em forma de Deus. Eu queria que o senhor pregasse ali a palavra morfê. É porque ele fez isso, viu, pro senhor? Porque se o senhor trouxe o léxico, ele vai acreditar que o senhor vai ler o grego. Então... Eu acredito que o senhor vai ler o texto ali. Não, se o senhor não quiser ler o grego, eu mesmo leio pro senhor. Só vai ler só o significado. Deixa eu concluir, pastor. Só lembrar aos senhores que o negócio vai até mais de meio-dia aqui hoje. Vocês fiquem em paz. Daqui a pouco eu vou falar. Vai lá. Vamos lá. Vou deixar ele concluir, poxa. Os gregos tinham duas palavras para referir-se à forma. A primeira delas era esquema, ou esrema, na pronúncia do pastor Roberto Cruvinel, que era uma aparência externa, como quando uma miragem toma a forma de água. A outra palavra é morfê. A palavra morfê ali tem um significado de a forma ou traço especial característico de uma pessoa ou coisa. É usado com significado particular no Novo Testamento em Filipenses 2, versos 6 e 7. Se nós olharmos aqui que ele tinha a forma de Deus, que é morfer, do teu, o que é que Paulo quis dizer com isso? Se nós olharmos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 20, está falando da divindade. E o Pai tem, logicamente, esta natureza. Eu queria que o senhor pegasse, do jeito que o senhor fez no dicionário, porque é exatamente isso que os TJs fazem. E vários outros sectários. Eles pegam uma palavra que bem parece boa para eles, do dicionário. Eu gostaria que o senhor pegasse essa palavra morfer e aplicasse do mesmo jeito que o senhor aplicou a palavra caráter naquele texto, que não está dizendo absolutamente nada do que o senhor está falando. E continuasse lendo o texto de Hebreus, capítulo de número 1, todo esse texto. Por exemplo, eu gostaria que o senhor lesse o texto de Hebreus, capítulo 1, verso de número 8 e 9. Citando o Salmo 45, versos 6 e 7, lembra que eu disse no meu argumento principal, no primeiro argumento, que os textos do Antigo Testamento que falam do Pai, no Novo Testamento é aplicado ao Filho? Salmo 45, versos 6 e 7 diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do seu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Em Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9, pode ler na Bíblia Peregrino, está escrito: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Esse texto está explicitamente chamando Jesus de Deus e falando que o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos, porque ali nós temos um nominativo por vocativo no grego. Eu vou parar aqui e vou deixar o senhor continuar a sua fala. Eu só quero lembrar aqui o pessoal, viu, gente? Você tem tempo aí, né? Tem. Então, ó, nós vamos seguir até 11h58, né, Fábio? No Dial 105.7. Quando chegar, vou parar vocês para chamar o pessoal para as redes sociais. Então, tanto no da Musical FM Transmissão, Pastor César Cavalcante, e também no meu canal do YouTube. Se você quiser estudar teologia comigo aí, ó, pessoal, aprender muito mais sobre isso aí, é só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11967665787. 11967665787, com a palavra cursos. Francisco, você entendeu o que ele colocou? Vamos nós agora? Vai você, quer dizer, vamos nós. Eu vou ficar só olhando, vai lá. Perfeitamente, então vamos lá. Ele usou a palavra morfê, né, para tentar sair da questão do caractere, né? Ele saiu totalmente. Eu perguntei para ele se uma cópia ela pode existir ao mesmo tempo que a matriz. Isso é impossível, né? Não tem como, né? É lógico que uma cópia, se está
claramente, é legal que ele citou a questão do morfê. Parece, né, que ele é da natureza de Deus. Não estou discordando que ele tem a natureza, porque assim como nós seres humanos herdamos a natureza do Pai, somos humanos, Jesus também tem a natureza de Deus. Agora, ser igual é totalmente diferente. Vou citar um texto para provar que não é igual. Que ele é conhecido da Bíblia, vou só citar porque não tem tempo. Tem, agora tem, só pode tem mandar. tempo. Tem tempo? Tem tempo? Tem, Tem tem. tempo? Então vamos lá. Manda lá. Então vamos lá. Colossenses 1,19 fala ali que o Pai fez com que a plenitude habitasse nele. Fez. Então, se o Pai fez com que a plenitude habitasse nele, ele não tinha essa plenitude antes, gente. Isso é O lógico. texto só quer citar. Não, é Colossenses 2:9. é 2,9 ou 1,19? Colossenses. Não, 1,19 fala que o Pai fez e fala que nele habita toda a plenitude da divindade, é o 2. E o 1,19 fala que o Pai fez que nele habitasse. Se ele fez que nele habitasse, antes não tinha essa plenitude. Então ele não é como o Pai. Aí ele citou também, quando a gente, no bloco dele aí, que eu tenho que responder isso aqui, ele citou Apocalipse para dizer que Jesus é adorado, né? Como eu falei que ia responder todas as coisas. Gente, é porque não dá pra fazer tudo. Ele cita tantas coisas, assim como eu falei, algumas coisas passa por alto, não dá. Isso eu reconheço da parte dele e da minha parte. Mas a questão da adoração. Se Jesus é igual ao Pai... Interessante, quando o senhor fez as perguntas, eu respondi todas elas. Você acha que respondeu, sem né? reclamar do tempo. Você acha que respondeu? O público tá vendo. Não tem problema. Tá, pode ter certeza. Tá vendo, né? O que importa é o público, né? Nós dois. Vamos lá. Eu vou citar aqui a palavra latreu, que é o professor de grego. Vai lá. É latreu mesmo a pronúncia, né? Olha o Paulo falando, ó. Sou grato ao Deus que adoro. Não exigiu adoração a Jesus Cristo. Latreu, em nenhum momento da Bíblia, segundo Strong, latreu é aplicada a Jesus Cristo. Ó, o Deus que adoro, latreu, Paulo falando. Beleza? Então, como ele é igual ao Pai. Vamos mais uma passagem aqui? Romanos 1,8. Sirvo e presto culto. Latreu, adoração em forma de culto. Paulo não deu a Jesus. Tá? Vai lá. Paulo não deu a Jesus. Latreu em forma de culto não é dado a Jesus Cristo. Aí ele talvez vai se valer do prosquinel. Mas a gente depois conversa sobre o prosquinel, né? A gente vai aqui um pouquinho mais em Apocalipse, deixa eu ver a folha aqui. Apocalipse 22. Fala que se prostraram e adoraram a Deus. Apocalipse capítulo 22, 1 e 3. Adoraram a Deus. Adoraram. Latreu, mais uma vez. Entendeu? Ou latreu, que eu não sei a pronúncia correta, o pastor pode me corrigir. Então, latreu não é dada em hipótese alguma a Jesus Cristo. Adoração em forma de culto. Aí talvez ele vá para prosquinel para tentar provar que Jesus é adorado, mas aí ele esquece de dizer que prosquinel, talvez se esqueça ou não vai citar, que prosquinel é uma palavra polissêmica. Ela pode ser adorada como prestar homenagem, etc. Mas latreu não. Então, se Jesus fosse igual ao Pai, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores, né, da sua época, né, ele teria dado adoração a Jesus Cristo. Detalhe, essa adoração Jesus já tinha ido para o céu, fazia tempo. Só para constar, viu, irmão, viu, Francisco? A Bíblia diz que Deus procura os aletinoi prosquinetai, que é os verdadeiros adoradores, e usa a variante de prosquinel. Mas vai lá. Pastor, deixa eu... Aí vai ficar ruim aí. Aí o próprio Jesus... Aí o São Francisco não vai... Peraí, gente, segura. Ó,